A Arábia Saudita, por outro lado, ela é a influência sunita tradicional ali do Oriente Médio. Então ela foi criada já com vista a realizar uma liderança islâmica em toda a região. Os criadores da Arábia Saudita, o ideal deles é o chamado wahhabismo, né, uma palavra muito usada né, no nosso meio hoje, porque a gente sabe que é. Então, o Wahhabi, ele foi um sheik do século XVIII, que ele fez um pacto com o emir ali da região de Riyadh, e esse emir da família Saúde, né, e eles fundaram um emirado saudita, um emirado wahhabista, que pretendia realizar uma grande reforma islâmica ali, para retornar o islamismo à pureza dos primeiros islâmicos. Então era uma espécie de protestantismo arqueologista. Eles diziam que os islâmicos, eles perderam a fé pura original, eles perderam a fé pura da igreja primitiva, assim, e a fé que eles possuem agora é corrompida, é uma fé idólatra, é uma fé que venera santos, é uma fé que venera imagens, é uma fé né, que deve ser deve retornar ao Salaf, que são as três primeiras gerações islâmicas, que é a origem do termo salafismo. Então, eles são um tipo de salafistas, há outros tipos de salafistas, há séculos existem esses tais salafistas, um tipo que se caracterizou principalmente pela ênfase na unidade de Deus, pela ênfase em combater todos os muçulmanos dentro desse espírito salafista, com base na ideia de que os muçulmanos atuais eles não cultuam só o único Deus, eles são idólatras e tudo mais. Isso tem uma compatibilidade com a política israelense, né, com a religião, o sionismo religioso, mas eu não vou entrar nisso agora. A Arábia Saudita ela foi evoluindo, o Emirado Saudita ele foi destruído, ele retornou, ele foi destruído, os britânicos recriaram ele para usá-lo contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, e por fim ele virou a atual Arábia Saudita, ele tomou a parte que os Hashemitas possuíam, o Hijaz, construíram ali o seu império que começou a influenciar todo o Oriente Médio, no sentido ali do arabismo, no sentido dessa doutrina de que a gente deveria voltar ao islamismo radical, ao islamismo tradicional ou linha dura, implantando a Sharia, implantando a lei islâmica da escola mais rígida, a Hanbali, e se tornando a grande esfera de influência islâmica do Oriente Médio. Então eles exportaram o fundamentalismo em massa desde os anos 20. A Irmandade Muçulmana, antes dela surgir, os amigos do Hassan al-Banna, lá no Egito, que fundou a Irmandade Muçulmana, já estavam ligados financeiramente à Arábia Saudita. E quando ela já surgiu com apoio saudita. Né? Então esses dois centros, Turquia, Arábia Saudita, se juntam. O Catar está ali na esfera de interesse que a Arábia Saudita possui, e você junta um aliado, que é Israel. E Israel, historicamente, tem apoiado essa política islâmica sunita contra os países ali do Levante, que não são geralmente regimes sunitas, à exceção da Jordânia, que é ainda assim um regime bastante liberal, para criar uma instabilidade social, para criar uma divisão social que seja capaz de levar ao enfraquecimento desse país e impedir eles de participarem de guerras contra Israel, impedir eles de apoiarem forças contra Israel, impedir eles de representar esse fundamentalista islâmico. Ele geralmente ele cria conflito naturalmente, né? Só pela produção dele no contexto social, ele já cria um espírito divisivo, ele já cria um espírito belicoso. O Wahhabi, ele fundou o Emirado Saudita depois de ter sido expulso de toda a Península Arábica. Ele foi expulso de Meca, de Medina, ele foi expulso de todas as cidades por onde ele passava. Tentaram matar ele. Ele chegava, a única coisa que ele tinha para dizer, para ensinar, era que todo mundo era idólatra. Ele criava conflito, ele criava briga, ele brigava com todo mundo. É, o Emirado Saudita, a mensagem que ele tinha a dizer para os outros muçulmanos, era uma mensagem: olha, a gente quer te ensinar uma coisa, não, ó, você é idólatra, você tem que largar a idolatria, e tudo mais. Então é sempre uma coisa divisiva. O fundamentalismo islâmico ele está sempre introduzindo uma disputa social que leva à fragmentação.
o tecido da nação e leva a possibilidade de instabilidade social, de anarquia. E a Israel ainda tinha o ideal ainda do punhas lava, de que se o regime cair, além de todos os benefícios, a gente consegue se expandir para cima dele. A gente consegue aumentar a nossa fronteira na Síria, a gente já possui o Golã, Hafez al-Assad, o Bashar al-Assad nunca conseguiram tomar de nós, e a gente consegue usar para ir se expandindo até o Monte Hermon, tomar no mínimo toda ali a região do Hauran, então Dará, então se expandindo cada vez mais a leste, a norte, e criando um fato consumado que, quando o novo governo se estabelecer, não é possível reverter. Ao mesmo tempo, enfraquecendo as Forças Armadas e tudo mais, enfraquecendo a estrutura econômica e tudo mais, e criando uma supremacia israelense sobre o Oriente Médio. Essas forças se juntaram. Os rebeldes, eles se insurgiam contra o quê?